Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Hoje, que Deus seja o primeiro na sua agenda. Faça desse dia uma oportunidade de caminhar ao lado do Senhor em intimidade. E a gente pode fazer isto começando o nosso dia lendo a palavra. Eu separei um texto para juntos meditarmos aqui, no Salmo 5, verso 3, onde Davi diz assim: De manhã, o Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eu gosto desse verso. É um texto muito bonito. Davi passou por muitos momentos difíceis na sua vida. Ele foi perseguido por Saul, o primeiro rei de Israel, sem motivos. Enfrentou crises em seu reino, teve o seu trono usurpado por seu próprio filho, Absalão, além de cometer graves pecados contra Deus, que trouxeram sobre a vida dele consequências terríveis. Não só sobre ele, sobre a sua família, sobre o reino. Além disso, Davi teve que sepultar 4 filhos. Você já pensou na dor de um pai sepultar um filho? Davi fez isso 4 vezes. Não pense que a vida de alguém que assume o governo de uma nação como Davi era fácil, porque não era. Por isso, na maior parte da vida, Davi desconfiava de si mesmo e buscava a Deus por sabedoria. Por isso, ele tinha força do céu para enfrentar as turbulências que apareciam no seu dia a dia. O salmo que eu escolhi para hoje, que é o Salmo 5, é uma oração de Davi em busca de auxílio divino. Davi confiava no poder de Deus para proteger dos seus inimigos, das testemunhas falsas que se levantavam. Davi confiava na sabedoria de Deus para impedi-lo de cometer enganos. A Bíblia ensina para mim e para você que Davi confiava também na autoridade divina para culpar os maus e fazê-los cair nos seus próprios planos. Essa era a fonte de poder de Davi. É isso que o fez ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Pastor, peraí, um homem segundo o coração de Deus? Davi era segundo o coração de Deus? Bom, você sabe, a história de Davi não é uma história perfeita. Davi buscava a Deus no início de cada dia, cedo de manhã, abriu o seu coração ao Senhor e ele não saía da presença de Deus enquanto não tivesse a certeza de que Deus estava com ele, ouvindo a sua voz. É verdade que ele havia cometido adultério, é verdade que ele havia planejado a morte de Urias e tantos outros crimes, mas ele, a despeito do pecado, ele esperava em Deus. Você sabe que às vezes esperar é a nossa grande fraqueza? Quantas vezes você e eu, a gente acorda aflitos, Nem tomamos às vezes o desejum e já saímos correndo para enfrentar os desafios do dia a dia. Você é assim? Você às vezes começa um dia com tantos atropelos que nem tempo para alguma refeição você tem? E quantas vezes nós ficamos impacientes, nos estressamos com as pessoas, com o nosso chefe, com o volume de trabalho, em casa. Às vezes até descontamos tudo isso nos filhos, na esposa, no esposo. Eu estou falando uma realidade da sua vida? Isso acontece com você também? E quantas vezes nós corremos atrás do nosso sucesso ou simplesmente de dinheiro para pagar as contas? Onde está Deus em tudo isso? Onde fica Deus nesse quadro? Buscar a Deus na primeira hora do nosso dia é essencial. Não porque Ele vai aliviar a nossa carga. Bom, entenda isso, não é por causa disso. Com Deus ou sem Deus, nós vamos enfrentar os obstáculos, os desafios, os gigantes, do dia a dia. Mas com Deus nós temos segurança. O Espírito Santo, invocado pela leitura da Bíblia, como nós fizemos agora. O Espírito que você invoca quando lê a Bíblia, quando ora, esse mesmo Espírito, ele impressiona nossa mente desde amanhã. E ele nos concede sabedoria para andarmos na justiça de Deus.
para fazer as coisas certas, como Deus quer. É interessante que, com Deus ao nosso lado, nós conseguimos ter um senso mais apurado do certo e do errado. E o que nos ajuda a resistir aos enganos, às tentações de Satanás, é isso. É essa voz que nos fala constantemente. Deus, Ele nos dá serenidade, nos dá paciência para nos relacionarmos com os nossos amigos e, sabe, até os nossos inimigos. Ele dá paciência para isso, sabia? Mas temos que buscar a Deus na primeira hora do dia, no primeiro momento, assim que você abre os olhos, sem pressa, se quisermos ter proteção e sabedoria. Por quê, pastor? Porque a nossa mente na manhã, ela está mais limpa, ela está descansada. Além disso, separar um período para buscar a Deus sem pressa, sem correria, nos dá força para continuar com Ele ao longo do dia, buscando um guia para cada tarefa que eu vou desenvolver. Por isso, nós precisamos esperar em oração e meditar na palavra. Esse vídeo é um convite para você. É um convite para que você separe tempo todos os dias para esse contato com o Pai. Busque a Deus pela manhã, pois, como diz aqui o Salmo, no versículo 12, o Senhor abençoa o justo como escudo e o cerca da sua benevolência. Vamos orar? Pai, a Ti buscamos logo pela manhã, para que o nosso dia seja um dia de caminhada ao Teu lado. Nos ajude a buscarmos o Senhor sem pressa e deixar que o Teu Espírito nos fale, nos oriente e nos ajude em nosso preparo para os céus. Em nome de Cristo te oramos. Amém.